Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realiza esta solenidade para reconhecer exemplos que nos inspiram e engrandecem Santa Catarina. A importância de cultivar um olhar mais sensível e atento à comunidade negra do nosso Estado vai muito além de um gesto de empatia. Trata-se de um compromisso com a justiça social, com a equidade e com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Reconhecer a história, as lutas e as contribuições da população negra é fundamental para compreender as desigualdades que ainda persistem. Muitas delas são resultado de processos estruturais que se prolongam ao longo de séculos. Acesso desigual à educação, à saúde, à segurança, ao mercado de trabalho e aos espaços de decisão. Por isso, não basta apenas solidariedade, é necessário agir. Um olhar sensível implica ouvir as vozes negras, valorizar as suas experiências e reconhecer a diversidade cultural que marca a identidade do nosso Estado. Significa também questionar práticas discriminatórias, combater o racismo institucional e promover o respeito diário. Políticas públicas são parte essencial desse processo. O Estado deve assumir um papel ativo na promoção da igualdade racial, implementando ações que garantam direitos e criem oportunidades reais, desde programas de empregabilidade e educação inclusiva até o fortalecimento de iniciativas culturais e de proteção social. Além disso, políticas afirmativas, formação antirracista para servidores públicos e investimentos em saúde e segurança direcionados às comunidades mais vulneráveis também são passos essenciais. Ao adotarmos este olhar mais consciente, contribuímos para uma sociedade onde todas as pessoas possam viver com dignidade, respeito e igualdade de oportunidades. A transformação começa no modo como observamos, escutamos e atuamos. Como encerramento, é importante reforçar que esta mudança de olhar, mais sensível, humano e comprometido com a igualdade racial, só se concretiza quando encontra eco em lideranças que acreditam na força da transformação social. A excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha, atual secretária da Mulher e coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é uma dessas vozes que compreendem a urgência desta pauta. Ela acredita profundamente que políticas públicas consistentes, sustentadas pelo respeito e pela valorização da comunidade negra, são caminhos essenciais para um futuro mais justo. Por isso, desejo prestar uma homenagem sincera às personalidades negras de Santa Catarina, que com talento, resistência e dedicação fazem a diferença em suas áreas de atuação. São artistas, educadores, líderes comunitários, bailarinas, professores, conselheiros tutelares, editores, profissionais da saúde, empreendedores e tantos outros que impulsionam o nosso Estado e enriquecem a nossa identidade coletiva. Reconhecer esses nomes é também reconhecer a importância de continuar avançando juntos rumo a uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Citamos e agradecemos a presença da excelentíssima senhora coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Paulinha, também da senhora assessora parlamentar Paula de Abreu Pereira, neste ato representando o gabinete parlamentar da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Senhoras e senhores, neste momento daremos início, então, à entrega das moções de aplauso para nossos homenageados. Convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha para proceder à entrega das moções, por favor. Convidamos para receber a moção a senhora Jéssica Cardoso. Jéssica é quilombola, mãe da Lara e da Zahara, fundadora da Interpreta, empresa referência nacional em acessibilidade com um time formado exclusivamente por mulheres pretas e intérpretes de Libras. É assistente social por formação e intérprete de Libras há mais de 10 anos, atuando na interseção entre ancestralidade, território
e inclusão, criando caminhos para que mulheres pretas ampliem sua presença, renda e acesso. Convidamos para receber também a homenagem à senhora Janai Antunes da Fonseca. Janai Fonseca tem 48 anos, é natural de Florianópolis e fundadora da Janai Serviços e Eventos, empresa especializada em limpeza para festas e eventos. Com o propósito de desconstruir estereótipos e valorizar a profissão da limpeza, Janai transformou sua experiência como recepcionista e trabalhadora doméstica em um modelo de padronização e excelência no setor. Atuando desde o ano 2000 no ramo de eventos, destacou-se pelo profissionalismo e pela visão empreendedora. Em 2020, foi reconhecida com a medalha Antonieta de Barros na categoria Empreendedorismo. Convidamos também para receber a homenagem à senhora Andréia Zaida, por gentileza. Andréia é bailarina, coreógrafa e diretora criativa do Instituto de Dança Andréia Zaida, sendo reconhecida como a primeira bailarina negra a se formar em balé clássico em Santa Catarina. Nascida em Florianópolis, foi pioneira ao fundar a primeira escola de dança do norte da ilha e tornou-se referência na formação de novos artistas que hoje ocupam festivais e palcos em todo o estado. Com sólida trajetória em jazz, dança moderna, afro, dança de salão, samba no pé e na técnica autoral sambalé, acumulou temporadas internacionais na Alemanha e Turquia, além de prêmios como o campeão Ritmos A2 no Festival de Dança de Joinville em 2011. Atua também no universo do samba como rainha do Carnaval de Florianópolis no ano 2002, que é coreógrafa de comissões de frente e coordenadora de concursos do Berbigão do Boca e da Rainha de Florianópolis. Em 2025, integrou o júri permanente do Prêmio Carlos Magno. No mesmo ano, foi eleita Musa Cidadã pelo FEM Samba, consolidando sua relevância artística, cultural e comunitária. Parabéns. Convidamos também para receber a moção de aplausos neste ato representando o setor de educação para as relações étnico-raciais, ERER, da Rede Municipal de Ensino de São José, a professora Rosa Maria de Jesus da Silveira. O setor de educação para as relações étnico-raciais, ERER, de São José, estrutura-se a partir das ações de formação continuada promovidas pela Secretaria Municipal de Educação desde 1999. As ações alcançam desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, garantindo que a educação para as relações étnico-raciais esteja presente em todos os níveis de ensino. Entre as principais ações do setor, destaca-se a formação continuada de professores, desenvolvida de maneira constante, abordando temáticas étnico-raciais, com foco no letramento racial para capacitar educadoras e educadores na promoção de práticas pedagógicas críticas, inclusivas e antirracistas. Esses processos formativos fortalecem o compromisso da rede municipal com uma educação que contribua para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e consciente. Parabéns. Na sequência, convidamos para receber a homenagem o senhor Fábio Garcia. Fábio Garcia é historiador, escritor e professor com uma trajetória acadêmica focada na história e cultura do negro no Brasil, com destaque para Santa Catarina. É graduado em História, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Autor de mais de 10 títulos, sua pesquisa de conclusão de curso, que deu origem ao livro Negras Pretensões, já destacava a intensa participação de intelectuais e artistas negros na cultura do início do século XX em Santa Catarina. Em 2021, foi finalista do Prêmio Jabuti ao organizar as Crônicas de Ildefonso Juvenal da Silva. Seu trabalho em resgatar e divulgar o protagonismo negro da historiografia local rendeu-lhe diversas homenagens, como a da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina. Parabéns. Convidamos para receber a moção a senhora Deise Américo.
Daisy é artista plástica natural de Blumenau, porém morando em Florianópolis desde criança. É graduada em Direito e Artes Visuais, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Educação Integral. Começou a trabalhar com arte efetivamente em 2009 e desde 2014 dedica-se exclusivamente à arte. Parabéns também. Recebe a homenagem do Parlamento Catarinense a senhora Joana Célia dos Passos. Joana Célia é vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina e professora com quase 40 anos de docência, sendo 29 anos no ensino superior. É mestre e doutora em educação pela UFSC e pós-doutora na Universidade Nacional Autônoma de México, com foco nas relações raciais da América Latina. Antes de assumir a vice-reitoria, foi diretora do Centro de Ciências de Educação, também da UFSC. Parabéns. Convidamos para receber a homenagem a senhora Giane Abbott. Natural de Florianópolis, Giane é bailarina e coreógrafa. Iniciou na dança aos 6 anos, estudando balé clássico e jazz, e mais tarde especializou-se em danças afro-brasileiras e samba. Atuou em cruzeiros internacionais e ganhou destaque ao integrar o reality So You Think e o Can Dance Australia, ficando entre os 10 finalistas. Em 2012, realizou o sonho de dançar na Broadway, em Nova York, com Lead Dancer e Dance Captain, do espetáculo Brasil Brasil, o primeiro show totalmente brasileiro na Broadway. Por sua atuação, foi indicada ao Bessie Award, um dos mais importantes prêmios de dança dos Estados Unidos. Parabéns. Convidamos para receber a homenagem o Sr. Clauner, da França. Nascido em outubro de 89 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Clauner, da França, encontrou sua vocação para a espiritualidade ainda na infância, vivendo em Itajaí. Sua formação passou por diversas experiências, incluindo estudos em filosofia, teologia e psicologia seminarística, bem como um período na Igreja Católica Apostólica Romana, onde desenvolveu sua vivência religiosa. Com um caminho marcado pelo respeito às tradições e pela busca da paz espiritual, Clauner concretizou seu propósito ao fundar o Yoba Alafaya, Reino de Paz, fortalecendo sua missão de promover a fé e o acolhimento espiritual. Parabéns. Na sequência, convidamos para receber a homenagem a senhora Valdionira dos Anjos. Aluna de Antonieta de Barros, professora e pós-graduada em multiculturalismo, Dona Valdionira é uma das grandes referências da cultura negra e do carnaval catarinense. Moradora do Morro do Céu, atua desde 1988 no movimento Mulheres Negras de Florianópolis, do qual é fundadora. Professora, historiadora e artesã, utiliza o fuxico como ferramenta de resgate cultural e geração de renda para mulheres negras. Em 2004, ao lado do marido Altamiro José dos Anjos, seu das Cuia, fundou o bloco que deu origem à Escola de Samba das Cuia. Reconhecida como matriarca comunitária, Dona Valdionira é símbolo de resistência, cultura e valorização da identidade afro-catarinense. Dona Valdionira foi finalista do Prêmio Floripa Paz, Floripa Faz Bem, 2025, na categoria Antonietas. Símbolo de resistência, afeto e sabedoria, uma mulher que inspira gerações, transforma vidas e mantém viva a chama do nosso carnaval. Parabéns também.
Convidamos para receber a moção de aplausos o senhor Edson Amaral. Edson. Edson teve uma infância marcada pela pobreza e pelo trabalho precoce começou sua carreira de ator em peças infantis aos 13 anos. Atuou em peças relevantes para empresas como Petrobras, Eletrosul, Coletivo Teatral Ação Zumbi e Ministério da Justiça. Em 2000, o jovem morador do maciço do Morro da Cruz estreou na televisão no extinto projeto Caras do Planeta e desde então sua vida tem sido dividida entre os trabalhos sociais, que realiza desde os 20 anos, e o entretenimento televisivo. Ed foi uma grande revelação da TV catarinense com o quadro Alô Comunidade, veiculado na então RBS TV, afiliada da Rede Globo do Estado, hoje NSC TV. Foi indicado ao troféu Raça Negra na categoria Jornalismo Televisivo representando Santa Catarina. Recebeu o prêmio DVD Empresa Cidadã 2012, prêmio RBS TV de Jornalismo, Destaques da Raça Negra e a mais nobre homenagem entregue pelo Legislativo catarinense, a Comenda do Legislativo, por suas atuações relevantes nos palcos, comunidades e televisão. Edson Amaral, o filho do maciço, como ele mesmo se define, é um ex-vendedor de picolé, ex-faxineiro e ex-encartador de jornal, que acreditou que o protagonista de verdade é aquele que divide o palco para que os aplausos sejam impulsos para a vitória. Parabéns. Recebe a homenagem a senhora Edenice Fraga. Edenice é poetisa, declamadora, contista e palestrante. Tenente-coronel da Reserva, foi a primeira mulher negra a ser oficial superior na história da PM de Santa Catarina e ex-presidente da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, sendo a primeira mulher presidente de uma Academia de Letras de Militares Estaduais no Brasil e ex-secretária de Assistência Social de Florianópolis. Em 2020, saiu como destaque entre as 15 escritoras negras brasileiras da revista Escritores Contemporâneos. Possui 5 livros solo de contos e poemas e é coautora em mais 42 obras. Também é especialista em atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco em gestão de segurança pública. É embaixadora da Paz da Federação pela Paz Universa, membro imortal da AUMESC, membro da Academia Nacional das Ciências, Letras e Artes e membro do Grupo de Poetas Livres de Florianópolis. É mulher destaque Santa Catarina pela Academia de Letras do Brasil, seccional de Santa Catarina. Parabéns. Convidamos para receber a homenagem a senhora Ana Lúcia Teixeira. Ana Lúcia é especialista em gestão e planejamento de eventos, graduada em secretariado executivo bilíngue e letras português e espanhol. Aos 13 anos de idade, iniciou como menor aprendiz pela Promenor, ocupando a função de recepcionista no atendimento ao público na Casan. Foi secretária-geral da Cruz Vermelha do Estado de Santa Catarina, sendo responsável por projetos como a Semana da Mamãe Gestante, ofertados nas comunidades da Grande Florianópolis, atendendo mulheres e adolescentes grávidas em situação de extrema vulnerabilidade social. Projeto esse criado a partir de uma necessidade latente, percebida nas visitas realizadas na região da Grande Florianópolis. Atualmente é conselheira tutelar no município de São José, dedicando seu conhecimento em garantir os direitos das crianças e adolescentes do município, fazendo parte ainda da coordenação da Associação de Conselheiros Tutelares da Grande Florianópolis. Parabéns. Convidamos para receber a homenagem a senhora Regina Santos da Silva. Regina Santos é líder comunitária, educadora social, ativista dos direitos humanos e presidente do Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, responsável pela Casa de Referência da Mulher, com sede em Penha, Santa Catarina, e atuação regional no litoral norte de Santa Catarina.
Desde o início de sua atuação social, mais de 4.000 mulheres já foram atendidas diretamente por Regina, passando por escuta humanizada qualificada, acolhimento, orientação e encaminhamentos à rede de proteção em Santa Catarina. Sua atuação abrange os municípios de Barra Velha, São João do Itaperiú, Balneário Pissarras, Penha, Navegantes e Luiz Alves, contribuindo de forma efetiva para o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. É educadora social, especialista em escuta humanizada em violência doméstica e atualmente cursa graduação em serviço social. Sua missão é transformar realidades por meio da escuta, do cuidado, da informação e da defesa intransigente dos direitos das mulheres, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e a prevenção da violência e a promoção da justiça social em Santa Catarina e no Brasil. Parabéns. Convidamos para receber a homenagem a senhora Marilu Lima de Oliveira. Marilu é pedagoga formada pela UDESC, integrante da primeira turma de ação afirmativa étnico-racial da Universidade, as Antonietas. É especialista em gestão educacional e direito do Estado e mestranda em direito. Servidora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atuou em diversos setores da instituição, com destaque para a coordenação dos estágios especiais, responsável pelo programa Antonieta de Barros, entre 2005 e 2016. Sua trajetória combina experiência técnica e compromisso social, especialmente nas pautas de raça, gênero e classe. É militante do Movimento Negro de Florianópolis, tendo participado da implantação das cotas raciais na UFSC. Pelo trabalho em prol da igualdade racial e inclusão, recebeu diversas homenagens, entre elas a Medalha Cruz e Souza, a Medalha Antonieta de Barros, o Prêmio Camélia da Liberdade e o reconhecimento Mulheres que Fazem a Diferença. Parabéns. Recebe a homenagem do Poder Legislativo Catarinense o senhor Nelson Murilo Padilha. Nascido em Florianópolis, Nelson Padilha iniciou sua ação social aos 14 anos de idade, junto a entidades do movimento estudantil, buscando principalmente melhoras na qualidade de ensino das escolas estaduais. A primeira educação foi no Centro de Educação Infantil Cristo Redentor, com crianças de uma comunidade carente em Florianópolis, atuando como educador com crianças em situação de rua pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Lecionou metodologias para futuras educadoras nos cursos de magistério, lecionou para crianças hospitalizadas, foi conselheiro tutelar na primeira gestão do Conselho em Florianópolis e atuou como educador em um programa específico para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Proferiu palestras sobre prevenção, diagnóstico e atendimento à violência sexual em escolas e prevenção ao uso de drogas e cidadania. Atualmente é mestre de cerimônias da LESC e segundo professor de crianças com deficiência no Instituto Estadual de Educação. Parabéns. Convidamos, na sequência, para receber a homenagem a senhora Selma Terezinha Adão. Selma Adão, natural de Florianópolis, é uma liderança reconhecida por sua atuação em defesa dos direitos sociais, com forte compromisso com a proteção e o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao longo de sua trajetória, destacou-se pelo trabalho dedicado junto à comunidade, especialmente em iniciativas voltadas às mulheres, crianças e famílias que enfrentam desigualdades e violências. Com uma caminhada marcada pelo diálogo, pela empatia e pela articulação com instituições públicas e organizações da sociedade civil, Selma consolidou-se como referência em ações de cidadania, fortalecimento de políticas públicas e promoção da dignidade humana. Sua atuação constante e sensível tornou-a uma voz importante na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Parabéns.
Convidamos para receber a moção de aplausos a senhora Amanda Santos. Amanda é jornalista em Santa Catarina, com atuação marcada pelo compromisso com a informação de qualidade e pela defesa da comunicação como ferramenta de transformação social. Ao longo de sua trajetória, construiu reconhecimento por sua apuração cuidadosa, sensibilidade na abordagem de temas sociais e dedicação à ampliação da voz de mulheres, comunidades vulneráveis e movimentos sociais. Com experiência em reportagens, produção de conteúdo e cobertura de pautas institucionais, Amanda destaca-se pela ética profissional, pela clareza na comunicação e pela responsabilidade no atendimento ao interesse público. Seu trabalho reforça o papel do jornalismo catarinense na promoção da cidadania, da transparência e do acesso à informação. Parabéns. Recebe a homenagem à Associação Cultural Ação Zumbi. Neste ato, representada por sua presidente, senhora Jussara de Assis dos Santos. Fundado em novembro de 2003 por Lelete Couto, Marga Vieira e Fernanda Rosa, o coletivo nasceu com o propósito de fomentar e dar visibilidade às manifestações culturais afro-catarinenses, promovendo o diálogo entre arte, educação e cidadania. Desde então, o Ação Zumbi vem realizando projetos marcantes nas áreas de teatro, cinema, dança, vídeo e formação cultural, com destaque para espetáculos, oficinas e eventos que unem arte e consciência social. Entre suas iniciativas mais emblemáticas estão a Kizomba Ação Zumbi, a Marcha Ação Zumbi, o projeto Reencontrando a História, Reconstruindo o 13 de Maio, e espetáculos como Negros em Desterro, Era uma Vez no Outro Lado da Ponte e Amor, Negro, Amor, que resgatam e reafirmam a história e a identidade do povo negro em Santa Catarina. Com uma trajetória marcada pela resistência cultural e pela construção de espaços de pertencimento, o Ação Zumbi transformou-se em um verdadeiro polo de formação, expressão e empoderamento, revelando talentos oriundos das comunidades periféricas e fortalecendo o protagonismo negro no cenário artístico catarinense. Parabéns. Agradecemos a deputada estadual Paulinha pela entrega das homenagens. Convidamos a tomar lugar tomar assento aqui na plateia. Este ato de entrega de moções de aplauso a lideranças negras do Estado está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. As fotos do evento estarão disponíveis no site da Assembleia e no Instagram pelo link @AssembleiaSC. Siga a Alesc nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores e próximos compromissos do Parlamento catarinense. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra e tomar assento nas cadeiras aqui no palco a senhora Amanda Santos, por favor. Perdão, sim, Amanda Santos. Sentar. A senhora Valdeonira dos Anjos. Convidamos também o senhor Edson Amaral Edson.
Por gentileza, então, dando início às falas, convidamos Amanda Santos, por favor. Boa tarde a todos. Bom, em nome da deputada Paulinha, proponente dessa solenidade por meio da Secretaria da Mulher, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, essa solenidade de entrega de moções de aplauso às personalidades negras de Santa Catarina, histórias que inspiram, trajetórias que transformam, saúdo, então, todas as autoridades presentes. Também saúdo todos os que vieram prestigiar essa cerimônia. As pessoas que nos ouvem, assistência, que nos assistem, que nos leem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e, na oportunidade, saúdo também meus companheiros de trabalho que me acompanham diariamente. Senhores homenageados, ao mesmo tempo que lhes parabenizo, recebo honrada a missão que me foi dada de falar em nome de todos nós. Que responsabilidade! Mentores, exemplos, amigos de infância. Eu teria pelo menos 3 discursos para esse momento, que é de celebração pelo reconhecimento que recebemos. Ter a trajetória reconhecida e que refletem aspectos da sociedade catarinense é um momento de júbilo, de comemoração. E acredito que vocês concordam que devamos dedicar nossa trajetória aos nossos familiares, filhos, às nossas comunidades, aos nossos processos formativos e para aquelas que vieram antes de nós, ou aqueles, trilhando um caminho de luta na história de Santa Catarina. Eu poderia apresentar os seguintes discursos. O discurso como diretora de Igualdade Racial da Associação Catarinense de Imprensa, como jornalista e funcionária da ALESC, e o discurso de cidadã. Esse último me tirou o sono, pois, como mulher negra, é difícil mexer em tantas camadas sem se envolver. Então, optei por falar como uma das diretoras da associação que cuida dos interesses da minha profissão de jornalista, e a primeira a ter a diretoria de igualdade racial. Irei informar fatos. Há uma tentativa persistente em nos invisibilizar. Destas tentativas, eu vou apresentar alguns dados. Para justificar, então, vou citar alguns nomes resilientes, mas por eles espero que sintam-se todos representados. A colonização açoriana tem início mais ou menos em 1750. Ocorre que o projeto Ibatam, lançado recentemente nesta casa, que faz o rastreamento de documentos para trazer a genealogia da população negra, comprova que já estamos por aqui antes disso. Existem registros de casamentos do povo negro na Igreja Matriz 24 anos antes, 1726. Que bom, meu amigo Fábio e mentor Fábio Garcia, que temos o Ibatam. Muito obrigada. Também tivemos recentemente mais um jovem assassinado nas comunidades. Um jovem que, segundo consta, foi morto por engano. Um menino, um sonho, a alegria de uma família, de uma mãe. Há pelo menos uns 20 anos atrás, vivendo isso literalmente na pele, outro jovem que já usava sua voz para lutar pelos nossos direitos através do hip-hop, como uma realidade suburbana latente e vibrante, decidiu mostrar que existe gente de bem nas favelas, gente que luta, que educa, gente que faz a diferença, gente que ri, que resiste, que existe, como em qualquer lugar. Grandes lideranças. Assim nasceu a Alô Comunidade. Que bom, Edson, que você existe, meu amigo. O preto nós por nós. E de lá para cá, você vem mostrando onde se tem que trabalhar. Na sala de aula. Com o projeto Troca de Ideias, você prega sonhos, coragem, você liberta, encoraja, acolhe. Não muito diferente, existe uma nega letrada, mas inserida em um sistema muitas vezes opressor para as mulheres, que vem fazendo história. Edenice está aí para mostrar que a palavra, a poesia imortaliza, faz rir com os olhos, traz esperança, cria raiz
e já vestiu farda. Também temos as empreendedoras, Janai, Jéssica, conselheiras tutelares. As professoras e professores que estão aqui, um parágrafo especial. Não foram só portas que vocês abriram, foi um universo de oportunidades. Dona Valdenira, Joana, Selma, Padilha, educadores fenomenais em escolas que, assim como o professor Padilha, trabalhou onde o pai também foi diretor. Alfabetizaram tantos de nós que só deles já vem um futuro com mais possibilidades. Desde Antonieta, vocês são luz, são programa de educação, são políticas de afirmação. Gratidão a todos. Saudando vocês, eu saúdo todos os nossos mestres aqui presentes, porque eu sei que o custo disso tudo foi maior do que o dinheiro e o tempo. Obrigada, meus mestres. E também, através deles, eu saúdo a nossa religião, aos babalorixás e alorixás, axé. Mas não só a educação preta lutou até aqui. A arte é a palavra que se move e tem cor. Por meio da arte, a gente grita liberdade, a gente vibra pertencimento. A São Zumbi, Das Américos, Giane, Andréia, os corpos de vocês dançaram a dança de preto pelo mundo. E esse manifesto evoca o que não se apaga. As telas eternizaram mensagens de igualdade. Por que não se apaga? Porque é a nossa história. É a história do Brasil. Só que para pesquisar e contar história, ou para comunicar, para alfabetizar, ou para se inspirar e viver da arte, ainda é preciso provar que a gente existe. Porque somos desmerecidos, apagados. Escutem os dados. Somos o estado com menor percentual de negros. Mesmo assim, o maior em número de ocorrências de racismo e injúria racial. No dia a dia, nos estádios, uma violência brutal. A cor da nossa pele ainda é determinante. Dados de 2022 apontam que mulheres negras representam 61% dos feminicídios registrados em Santa Catarina. Quando não é a morte, é a solidão, o caminho solo. Somos a maioria esmagadora das mães solos no país, representando cerca de 61% a 70% do total, com números indicando aproximadamente 6,9 milhões de mulheres negras. A consequência? Dificuldade de se especializar, de se capacitar. Muitas vezes a saída é empreender no que dá. Na adolescência de 2015 a 2023, quase 132 recém-nascidos, eram fruto de gestações de crianças e adolescentes negras. Muitas vezes vítimas de estupro de vulnerável. E a consequência? Evasão escolar. Voltando à educação. Uma pesquisa encabeçada pelo indicador de alfabetismo funcional foi divulgada em maio. Em pleno século XXI, 63% dos pretos e pardos ainda são analfabetos. O número de brancos analfabetos? 34%. E isso não é de hoje, senhores. Desculpa, mas eu estou um pouco nervosa. Por incrível que pareça. Leis como a de 1837 proibiam explicitamente escravizados e até negros livres de frequentar escolas públicas. 1837. Apenas 188 anos atrás, menos de 3 gerações, minha bisavó não tinha escolha. Não fosse Antonieta, Ildefonso, Heráclito, Cruz e Souza, não estaríamos aqui. Ainda assim, muitos deles morreram apagados. Então, graças a eles, viemos honrando essa luta. E estes são exemplos catarinenses. Mas temos as dandaras, os zumbis e etc. espalhados pelo país, pelo mundo. Só alguns. Senhores, de 500 anos, temos menos de 188, onde as palavras fizeram parte da nossa movimentação de existência. Antes, sem a leitura, nossos valores vieram dos ancestrais, que nos ensinaram que nem tudo que parece é, e que temos valor, temos força e temos sonho. Não podemos deixar de sonhar.
Eu sou Amanda Santos, sou uma mulher preta em movimento que está inserida em todas essas estatísticas, todas que mencionei até aqui. A mulher, a educação. Não há equidade na nossa história, senhores. A conta não fecha. Todos os dias, na disputa de uma vaga, que cada um de nós sabe que pode conseguir, há um abismo entre a nossa realidade e a dos que estão na mesma sala em termos de qualificação. Gostaria de honrar os senhores da forma que me cabe enquanto profissional, com fatos, pesquisa, realidade. Somos personalidades negras de novas vidas, porque sabemos o que vivemos para chegar até aqui. Honramos e vamos continuar honrando aqueles que passaram por esse chão, sendo questionados o tempo todo. Angela Davis disse uma vez, quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Luther King disse uma vez, pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Barack Obama afirmou, a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Djamila afirma que, como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. E Lázaro Ramos finaliza. Coisa de Preto é a bruxaria contida num conto de Machado de Assis, um samba escrito pela caneta de Mauro Diniz. Coisa de Preto é a poesia de Cartola, os dedos a bailar sobre o violão de Paulinho da Viola. Ah, só podia ser preto. Eu vou parafrasear. Coisa de Preto são as religiões de matrizes africanas que evocam nossos ancestrais quando a gente acha que não tem força. Coisa de Preto são as composições de sambas e hip-hop desta terra e dessa ilha que ainda nos encantam com as rimas, cantos e crônicas, que hoje elas se apresentam de terno nas TVs abertas e telejornais. Coisa de Preto é a poesia de Cruz e Souza até as coronéis atuais. Coisa de Preto são os doutores, educadores dentro dessa sala que mostram uma história que ninguém viu. Na escola tradicional, na escola da vida e nas escolas de samba. Na literatura, salve Jeruse. Coisa de Preto é a dança dos dedos em cada pintura, dos corpos que se movimentam para expressar garra e luta. Coisa de Preto é educar em tempos de preconceito, onde nem direito a estudo tínhamos e conseguir um dia para celebrar o dia do professor. Salve Antonieta. Coisa de Preto são os maiores ensinamentos de história, filosofias, contados a céu aberto, em desfiles organizados. As nossas escolas de samba, né, dona Valdeneira? Ah, realmente, só podia ser coisa de preto. Jéssica Cardoso, Janai Fonseca, Andréia, Herê, Fábio, Daisy, Joana, Giane, Clauner, Valdeonira, Edson, Edenice, Ana Lúcia, Regina, Marilu, Nelson, Selma, Grupo Nação Zumbi e eu, Amanda Santos. Eu sou porque nós somos. Somos herdeiros e herdeiras dessa história. E vamos fortificar o baobá da resistência para que também sejamos sementes. E eu vou finalizar. Com Emicida. Quero é dormir para sonhar que eu estou acordado, vivendo onde a gente não respire preocupado. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de um irmão que sentiu que um dia não teve uma. Uma vez, houve um vídeo que viralizou há pouco tempo, de Jane Eliotti, em um auditório com predominância branca. E ela fez a seguinte pergunta: quais de vocês gostariam de estar agora na pele do preto? Eu não vou fazer essa pergunta, senhores,
porque os senhores vieram nos honrar neste momento. Mas eu tenho certeza que nenhum se levantaria. Obrigada. Obrigado, Amanda. Parabéns pelas palavras. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Valdeonira dos Anjos, por gentileza. A deputada Paulina. A deputada Paulinha fazer uma atitude dessa e colocar logo no lado da Amanda, ela fez uma fala técnica, vocês observaram, né? Ela falou tudo o que deveria falar, porque eu fico com os livros na mão o dia todo, a noite toda, de madrugada, só para fazer. Então, eu tenho aqui 4 páginas, mas eu nem vou ler, porque vai demorar muito. Eu vou falar. Eu quero cumprimentar essa plateia maravilhosa que está aqui hoje na minha frente, que eu fico lá em casa pensando por que nós, negros, mulheres negras, custamos tanto a sermos apresentados para as comunidades. E hoje eu estou aqui na frente de vocês. Estou, assim, lisonjeada. Muito obrigada, Mariane e a Paulina, por ter feito essa atividade, porque estava sendo necessário. Então, eu quero dizer a vocês que eu tenho 90 anos. Eu sou, assim, uma mulher eclética. Eu gosto muito do técnico, como a nossa jornalista, que ela é bela, né, falou. Eu estou aqui perto dos 2, meu Deus. Mas eu vou falar aquilo que eu sinto, né? Então, há uma necessidade urgente de fazer uma reparação na nossa comunidade. A nossa comunidade negra está invisibilizada. Ela não é mostrada em lado nenhum. Ela não é mostrada e ela não pode, hoje, ela está sendo até, como se diz, quase que proibida de estudar, porque já foi descoberto pela outra comunidade, que não é a comunidade afro, pelos outros grupos étnicos, que se nós nos educarmos mais profundamente, se nós conseguirmos ser políticos, que aí nós vamos ajudar a fazer as leis, nós vamos mandar também com urgência, então eles vão decair. E há necessidade, então, que essa comunidade negra seja alavancada, seja instruída, seja mostrada, como hoje aqui a Paulina mostrou. Quantas pessoas que eu não sabia que tinham cargos que faziam. Quantas pessoas estão aqui na minha frente, eu estou assim contente, eu estou assim feliz, porque pelo menos eu conheci vocês, brancos e negros. Estou muito contente, porque uma coisa eu digo, sozinhos nós não vamos conseguir. Aí tem gente que, quando eu falo isso, que eu faço parte do grupo de mulheres negras, eu que fundei o grupo, quando eu via que as mulheres negras só eram chamadas ou convidadas para serem domésticas ou para trabalhar como faxina, eu digo, que negócio é esse? Eu vejo tanta gente lecionando, tanta gente aí no magistério, que antigamente, hoje não tem, mas antigamente o grande número de professoras era negras, de professoras negras. Hoje a gente não vê mais. Então, quando eu vi que isso não acontecia,
que as mulheres eram só convidadas para serem empregadas ou serem ainda do outro lado, trabalharem com qualquer outra profissão, eu pensei, vamos formar o grupo de mulheres negras. Elas aceitaram. Foi eu, a dona Uda e a doutora Alci. Aceitaram, fizemos o grupo e, graças a Deus, a gente conseguiu alavancar. Hoje, o grupo já está mais assim desprezado, porque a dona Uda está doente, a dona Altair está doente, eu já estou aqui de muleta, então daqui a pouco também não vou poder mais trabalhar, nem estar aqui junto com vocês, porque não vou poder vir na cadeira de roda, de certo. Mas foi feito um trabalho muito importante, porque a dona Nelly fez um projeto e ela conseguiu alavancar um projeto importantíssimo sobre educação. Esse projeto nós demos garantia para mais de 40 mulheres negras, fora os homens, que se formaram no magistério no curso superior, porque havia uma política que não queria mais deixar as mulheres lecionar, então elas eram mulheres negras, não tinham curso, como está acontecendo agora, que eles querem cortar as cotas. Então, elas eram mulheres negras, não tinham condições, porque não tinham se formado no nível superior, e iam ficar sem trabalho. A Nelly Góes, junto com o professor Paulino, fizeram cursos, conseguiram aprovar na Universidade em Pedagogia, delas foram lecionar. Gente, foi a coisa mais linda. O dia da formatura, as avós, as mães foram para lá. Hoje elas estão aí trabalhando. Eu acho que não tem nenhuma daquelas moças aqui, né? Elas estão trabalhando. Então, a gente viu, a gente notou, a gente observou. E a coisa principal, nesse momento, a coisa principal foi trabalhar a educação. Que aqui nesta casa, na Assembleia, nós tivemos a primeira deputada negra, que foi a Antonieta de Barros, gente. Para mim, não tem mulher mais inteligente nesse Brasil do que a Antonieta de Barros. O que ela faz, o que ela fala, quem não conseguiu ler o livro da Antonieta, procure ler, procure ver os discursos dela. O discurso da Antonieta. Está ali o Fábio Garcia, que é o doutor, que qualquer coisa ele pode me corrigir. Então, Padilha, você também, que vocês têm conhecimento do material dela. O livro que a Antonieta escreveu, e onde consta o discurso dela, quando ela foi para a NIFA, das alunas do Colégio Coração de Jesus. Eu leio mais de 10 vezes, e tão lindo que é. E tão importante. É aquela criatura que trabalhou aqui na Assembleia Legislativa como deputada e foi rejeitada também foi discriminada aqui dentro, inclusive por um deputado, foi sério, mas ela continuou. Então, isso me incentivou muito. Hoje eu sou uma pessoa que, qualquer coisa, eu procuro o livro da Antonieta. E quem não tem ainda, recomendo que tenha, que leia, que compre, porque vai ser muito importante. Hoje eu não vim aqui, deputada Paulina, simplesmente para receber um certificado, ficar aqui na frente e sair da minha casa toda boba. Eu vim aqui preocupada em deixar algum recado. E esse recado importante que eu deixo é sobre a Antonieta, porque ela foi assim maravilhosa. Então, o que eu vejo, que eu falo muito, que eu escrevo, é sobre o motivo de como foi feito a dita abolição, né, que diz que foi dia 13 de maio, que foi só dizer, porque até hoje não se viu um resultado, não se vê um resultado positivo. Tem gente que detesta negro até chegar assim perto. Eu acho incrível, mas isso acontece. A gente vê, a gente sente. Eu tenho filhos nas repartições, eu tenho netos nas repartições, eles trabalham. Eles chegam em casa reclamando. Eu tenho amigas que têm filhos, crianças pequenas, no jardim de infância, e o coleguinha diz, não senta perto dele porque ele é negro. E isso aí não tem jeito.
Ninguém conseguiu ainda arrumar isso, não sei por quê. É porque não querem, né? Porque se quisesse, teriam resolvido. Como é que hoje a nossa deputada conseguiu colocar, fazer esse trabalho tão bonito hoje? Parabéns, deputada Paulina, pelo seu trabalho, pelo que você está fazendo aqui nesta casa, pelas cotas, que há necessidade urgente, gente, de ver isso aí e de corrigir. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, fui na UDESC. Daí lá, a gente se reunia muito, os colegas se reuniam, e nós conseguimos fazer com que a faculdade desse o curso para nós sem cobrar. Muitos dias eu deixava de comer, as minhas amigas deixavam de comer, para guardar o dinheiro para a faculdade. Agora, naquela época, agora imagine hoje, que está tudo muito mais difícil. E aí a gente conseguiu através de professores que foram excelentes, de políticos também. Hoje nós temos aqui a deputada Paulinha, que está fazendo esse trabalho para nós, está fazendo trabalho para também corrigir quem fez as cotas, que acha que é muito fácil a gente estar lá estudando e ver os colegas ter tudo e a gente não ter as coisas para trabalhar. Gente, não é fácil, não é só ter as cotas. Tem que ter dinheiro, eu digo, ó, tem que ter dinheiro para comprar o chiclete, para botar na boca, para não ficar com mau hálito. Tem que ter dinheiro para comprar o bom sapato, a gente não pode ir de qualquer jeito. Tem que ter dinheiro para comprar a roupa, para comprar o desodorante, para comprar... É verdade. O cabelo. Não pode de qualquer jeito. É uma faculdade, é uma universidade, gente. A gente está lá dentro, eu sempre falo isso, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas outra coisa eu não tinha para falar hoje aqui, não. Porque é sério, e é difícil a gente estar reunido assim com um grupo tão importante como está hoje. Eu já escutei o discurso técnico da nossa jornalista, foi lindo, e agora eu estou falando essas coisas assim caseiras, né, domésticas, mas que são importantes. E que, gente, muitas vezes eles não são trabalhados. E aí a pessoa vai lá, senta no gabinete, tem uma boa mesa, né? É secretário, trabalha. A gente chega lá morta de fome, que nem comeu, nem tomou café. Não tem ninguém que repare, olha, tem que ser reparado tudo isso. Não é só se preocupar com as cotas para ficar lá, não. Tem que se preocupar também com a alimentação, com a higiene da pessoa, com o material que ele vai levar, o material. Olha, gente, o pai passa mal, a mãe passa mal. Porque é triste dizer assim, ai, pai, amanhã tem um trabalho, e vai ser um trabalho de geografia, e eu não tenho tal mapa, eu não tenho material para fazer o mapa. Não é assim? Está cheio de professor aqui. Eu fazia o seguinte, eu ia lá, dava um jeitinho, levava para o aluno. Mas hoje, gente, a coisa está muito difícil. Não é mais como antigamente. Um alerta para as mães, para os pais que estão aqui, que põem os filhos na escola, tome muito cuidado, porque a coisa é séria. Então, para terminar, eu vou dizer assim, um beijo em todos os meus amigos que estão aqui, em todos os componentes dessa grandiosa manifestação cultural feita pela deputada Paulina, que a deputada Paulina se inspire cada vez mais, tenha cada vez mais força à saúde, para fazer com que essas cotas não caiam. Beijos.
Obrigado, dona Valdeonira, pelas palavras. Convidamos na sequência para fazer uso da palavra Edson. A palavra é sua. Vamos combinar que é uma sacanagem isso, né, parceiro? Vem a negona Amanda, não é? Traz uma cartilha, um beabá. Sugiro, inclusive, que você mantenha isso digitalizado, compartilhe, principalmente com as pessoas que insistem em não nos entender. Eu acho que é uma boa aula. Você deu uma aula hoje aqui, foi maravilhoso. Eu defendo a tese de que a gente nunca vai alcançar a sabedoria. A sabedoria é uma senhora que a gente nunca vai chegar. A gente chega perto, não é? Da dona Valdeonira, da avó, que deu o pontapé inicial da família, Adão. Benção, avó. E ouvir essa sabedoria, o mais próximo da sabedoria é muito bom, dona Valdeonira. A senhora sempre nos ensinou, desde que nós éramos pequenos, lá naquele morro, que a gente quebrava a telha de todo mundo. E continua nos ensinando até hoje, não é? Roubava na sua casa, inclusive, né, Regina? Roubava muita goiaba lá mesmo, é verdade. Família Veloso saía correndo atrás de mim. Deputada Paulinha, muitíssimo obrigado pela proponência desta tarde. Eu, sinceramente, quando me deparei com o convite, ele me foi feito no mesmo dia fatídico, aquele dia fatídico. Eu e Mari conversamos, não é, Mari? Eu pensei 2 vezes antes de vir. Te confesso, Paulinha, a gente sabe que a gente se respeita bastante, a gente tem um carinho especial um pelo outro, sobretudo pelas ideias, a gente sempre se respeitou muito. Mas eu pensei 2 vezes. Antes de vir aqui, vi a lista, né, essa lista potente, formada a maioria, né, Padilha, Fábio, que sorte a nossa, formada a maioria por mulheres pretas, né, as verdadeiras rainhas deste mundo, maravilhosas. E a lista muito seleta, eu pensei ainda 2 vezes, porque havia me deparado com declarações acerca do cancelamento das cotas, do encerramento das cotas em Santa Catarina, e aquilo me atingiu de uma maneira... foi um golpe. Mas se tem algo que nós entendemos muito, é de dar volta em golpes. Nós somos bons nisso. Nós somos bons, é verdade, nós somos bons nisso. Então, nenhuma daquelas palavras horrendas, ofensivas, inclusive, me ofenderam. Foi um golpe que eu achei que tinha me machucado, mas depois eu entendi que não. Não, esses golpes, melhor dizendo, tivemos algumas falas. Porque se tem algo que nós temos que ter é casca grossa, professor Nogueira. Nós temos que ser casca. E ser casca é tudo que nós somos em cada meio em que nós decidimos atuar. Nós todos somos louváveis de muitos aplausos, de muitas menções honrosas, troféus. Só que tem algo, e aí eu vou usar um trecho que a Amanda falou, uma conta que não fecha, que é muito básica. Professora Joana, em 1530, começa nesse país o tráfico de pessoas escravizadas oriundas de África. 1530. Os portugueses chegaram aqui 30 anos antes, em 1500. Em 1850, o tráfico deixa de acontecer. Nós temos as 2 leis, Eusébio de Queiroz e a lei do ventre livre, não é isso? É toda uma matemática cronológica que a gente está fazendo. Se em 1888, 38 anos depois que o tráfico de escravizados deixou de acontecer, 38 anos depois, é tudo muito rápido, né? É tudo muito recente. 1888 acontece a história da carochinha, né? que é a dita Lei Áurea. Pois bem, nós vamos ter olhares, nós sabemos o quanto a educação popular se fez presente neste período, não é? Principalmente pelos ex-cativos, fugitivos e semi-alfabetizados, que entenderam, mesmo à época, entenderam que nós precisávamos saber ler e escrever, Denise.
Pois bem, aos trancos e barrancos, nós conseguimos prospectar exceções desde então. Prospectar exceções desde então. Nós somos exceções até hoje. E aí, em 2003, nós temos a primeira lei, é 2003? 10.639? É isso? É isso, né? 2003. Vejam bem, até então, nós tínhamos que buscar as nossas histórias do jeito que dava. A galera da minha faixa etária, nós perdemos as contas de quantas vezes nós íamos à Biblioteca Pública de Santa Catarina, que está no mesmo lugar até hoje, e nós procurávamos exaustivamente por uma página que contasse um trechinho da nossa história. Por diversas vezes nós nos frustrávamos porque nós não encontrávamos a nossa história ali. E a 10.639, especialmente em Santa Catarina, ela segue sendo ensinada a Deus dará, do jeito que quer, quando professores não pretos se sentem sensibilizados e entendem a necessidade de entender a africanidade. Não é? Depois, olha a matemática que a gente está fazendo, e é simples. Depois, em 2012, nós temos, enfim, né, uma sanção que determina, através de lei, as políticas de ações afirmativas. Agora vejam bem o que é o povo preto brasileiro, especialmente o nosso catarinense. Nós não, Jefferson, nós não pedimos terra. Vejam bem. Gente, nós não exigimos o igualitário como foi feito com alemães e ítalos quando chegaram aqui. Deputada Paulinha, nós não pedimos terra. Nós não pedimos terra. Estamos brigando pelas terras quilombolas, que são nossas por direito, porque ali se estabeleceu a nossa história. Agora, quantos de nós moram em comunidades quilombolas? Não é? Então, nós sabemos que aqueles territórios quilombolas são nossos por direito, tem que ser. Agora, quem de nós está pedindo uma terra no Ribeirão da Ilha, por exemplo, né? Não é? Em Santo Antônio de Lisboa? Enfim, não é? A gente não pede. Agora, se existe a política de ação afirmativa, por que cargas d'água nós vamos interromper um processo de evolução conquistado com árdua luta e muitas vezes com sangue, professora Joana? Por que cargas d'água? Eu não tenho as respostas, porque essas respostas são feitas a quem não entende, a quem não quer saber da nossa história. Só que a nossa história, diferente da época em que aqueles meninos pequenos iam até a Biblioteca Pública de Santa Catarina buscar páginas que contassem a nossa história, hoje as histórias estão aí. A senhora tem livro publicado. Diversas pessoas aqui têm livros publicados. Fábio Garcia nem se conta. Não é? Tem uma prateleira só dele. Então nós temos a nossa história está sendo contada por diversos intelectos. Por diversos intelectos que têm o mesmo tom de pele que a gente tem. Não nos consome quem não quer. E aí a gente tem um perigo muito grande, a meu ver, que é, se conhece a minha história e me nega, é o racismo mais certo do mundo, né? Que é o do Brasil. Agora, se não me estuda, se não busca me entender, tem um acúmulo de duas irmãs de ignorância que anda com a outra irmã a burrice. Agora, me preocupa ainda mais, senhoras e senhores, quando pessoas dotadas dessas duas irmãs, conquistam multidões que também nos negam, nos discriminam, nos matam. Então, só um pouquinho. De novo, nós não queremos terra. Nós queremos continuar no nosso processo gradativo de destruição, de evolução, desculpa. Destruição, a gente já sabe que a gente está no meio, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu me atrasei hoje. Muitas pessoas notaram. Porque eu estou desde sexta-feira indo e vindo do Morro do Mocotó, encontrando a Cal, que é a mãe do menino Hudson, de 17 anos,
que infelizmente teve sua vida ceifada na sexta-feira, por volta de 22 horas. Um menino que eu, pessoalmente, peguei no colo, conheci pequeno, muito pequeno. Com 17 anos, uma alma sonhadora, sonhava em tocar o melhor atabaque, por exemplo. Ele era muito bom, muito bom. Ele queria sentar numa cadeira universitária, Jefferson. Ele estava fazendo um curso de barbeiro. Não teve um curso destinado à juventude do Morro do Mocotó que ele não tenha passado. Ele frequentou todos. E isso nós temos Ana Cristina Bittencourt para confirmar, nós temos os próprios responsáveis pelo, até então, bairro Educador, que fazia parte daquela realidade ali. E a gente precisou entender por que o Hudson, cara. Esse Hudson tem vários nomes. Ele chama Valdionir, ele chama Amanda Santos, ele chama Nelson Padilha, ele chama Nogueira, chama Joana Célia dos Santos, ele chama Selma Adão, Edenice Fraga. O Hudson é nós. O menino saiu de casa, foi abordado, constatou-se que ele não tinha absolutamente nada, tinha trabalhado o dia inteiro como pedreiro, ganhou R$300 naquele dia, deu 200 para a mãezinha dele e disse assim: mãe, 100 pila é meu, porque eu vou descer, vou curtir com a minha galera, vou descer o morro, é uma escada íngreme que vai dar no centro da cidade. Ele não conseguiu chegar, porque quando ele chegou no próximo ponto onde tinha policiais também, ele foi alvejado. E o primeiro tiro o atingiu na cabeça. Sem sequer perguntarem: como é teu nome? De onde você vem? Quantos anos você tem? O que você vai fazer? Você está fugindo de nós? Ele não teve tempo de resposta. E a segunda vez que eu tenho que abordar dentro da nossa televisão aberta, porque se eu tenho um sobrenome que é ousadia. Eu batalho por nós. Se não for por nós, a gente não vem. Não precisa. Nós não precisamos estar sempre sorrindo. Sorrindo, qualquer um sorri. A contar a nossa história como ela verdadeiramente acontece, dificilmente a gente vê. Contar tudo isso é a segunda vez que eu conto que um inocente morreu de uma maneira cruel assim. E o pior não é isso. Sabe o que é? Você sobreviver num gueto e você ter que provar que você não é aquele meliante, aquele cidadão. Você provar que não. Eu nunca peguei numa arma. Eu só peguei numa arma depois de morto. Vocês entenderam, né? Gente, desculpe o desabafo, mas tudo isso tem a ver com a pauta, deputada Paulinha. Porque políticas de ações afirmativas controlam a ociosidade, driblam a temerosa evasão escolar, fazem com que nós alcancemos os objetivos que era ocupar-se em cadeiras universitárias, nos tornarmos doutores, mestrados, doutorados, enfim, termos os nossos próprios empreendimentos, ou seja, andarmos com as nossas próprias pernas. Então, se a história é minha, deixa que eu conto. Se a página é minha, deixa que eu escrevo. Mas não interrompa a minha escrita. Porque a minha escrita é essa. E as políticas de ações afirmativas se fazem cada vez mais necessárias para que os nossos tenham escolaridade, graduação, mas que também tenham herança, que é tudo que a gente não tem historicamente. Isso envolve tantas vertentes de uma mesma história que, olha só, tem que deixar de ser preguiçoso, tem que ler. E eu quero elogiar a sua fala naquela sessão, porque a sua fala, notadamente, é uma fala de quem leu sobre. Tudo bem, a gente quer te aprofundar mais no nosso tema, Paulinha, mas é a fala de alguém que leu, que entendeu. Vai entender mais, eu tenho certeza disso. E seja bem-vinda à nossa luta. Ela dói, tá? Dói. Dói, a gente chora muito. Mas seja bem-vinda. Tá? Seja bem-vinda. E te peço, te intimo, não deixe essa bandeira sair da sua mão. Porque a nossa bandeira ela é muito séria. Ela não é um recorte político partidário. Nunca vai ser.
A história do preto nesse país, a história do preto nesta cidade, é um recorte que não tem bandeira político-partidária. Então, se você quer ser da luta preta, seja, sempre, Paulinha, deputada ou não. Tá bom? Muitíssimo obrigado por lembrar de nós, por fazer essa lista seleta, a toda a sua equipe. Mário, você é maravilhosa. Tá? E, de novo, não é uma guerra contra pretos e brancos. Não é uma guerra entre pretos e brancos, não é uma disputa entre pretos e brancos. É a busca por alcance por seres humanos. Nós temos a nossa busca e nós desenhamos a nossa história. Só nos deixem buscar, porque o resto a gente sabe fazer. A gente sabe cruzar a linha de chegada como ninguém. Nós somos muito bons no que a gente faz. Só nos deixem em paz, é isso. Amanda, Valdeonira e Adissou, obrigado, parabéns pelas palavras. Vocês podem voltar a seus lugares, por gentileza, depois da foto com a deputada Paulinha. Mais uma vez, obrigado. Vocês podem retornar a seus lugares. A deputada Paulinha pode aguardar aqui no palco, por favor. Convidamos a senhora Deise Américo para prestar uma homenagem surpresa à deputada Paulinha. Boa tarde a todos, excelentíssima deputada Paulinha. Os meus amigos, eu estou muito emocionada aqui, né? Cumprimentando você, deputada, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, autoridades que são referências para mim, para a minha vida. Estou muito emocionada, também meus amigos. Eu vou começar falando dessa obra que está atrás de mim, a obra que fala sobre ancestralidade. E é a terceira obra que eu pinto. Meus amigos sabem que a primeira foi na Universidade Federal Sorriso Negro, esse presente da ancestralidade, a convite, né, da UFSC, que eu expus lá. E eu olho para esse meu trabalho, que foi um presente da espiritualidade, e eu penso, nunca fez tanto sentido ter pintado, né? É a nossa história. E quero virar um pouquinho para cá para poder... tem uma outra que está com a doutora Rosa Maria, né, Sheila, que foi presenteada pelas amigas dela, que ela fala um pouquinho mais, né, sobre essa história, nossa história, a história das mulheres pretas, dos homens pretos, da onde que a gente veio, que somos descendentes de reis e rainhas, né? E chegamos aqui no Brasil sequestrados e fomos escravizados, desumanizados, como você falou muito bem no seu discurso, deputada, que aqui nós não estamos falando, né, de só uma questão política de direita e esquerda, mas sim uma questão humana, né? E então seguimos aqui
sendo desumanizados, escravizados. Inclusive, o nosso código, né, as leis da época nos tratavam como bens moventes. Bens moventes, né? Senhora Valdomira. E todo esse caminho percorrido para a gente chegar e botar a mão num diploma nesse país, que muito bem, com muita sabedoria, né, a professora Valdomira falou, eu sou a primeira da minha família a conquistar um curso superior, um diploma, a primeira a ter conquistado o ensino médio, a primeira a ter me graduado, minha primeira graduação é em Direito, e eu passei fome para estudar. Quando a sua fala me tocou profundamente, que o meu sapato sempre era furado. E, graças às cotas, o meu filho hoje está dentro de uma universidade federal, escrevendo uma história diferente da minha, podendo usar bons sapatos, podendo se alimentar. Sabe qual é o medo, né, Edson, né, Amanda Santos? O medo é que eles conhecem a nossa força porque a gente construiu esse país. E eu estive no continente africano, em Camarões, esse ano, 20 dias, através do meu trabalho, da minha arte. Recebi esse presente também da ancestralidade, pude passar lá. E eu aprendi algo muito importante no continente africano, na terra-mãe da humanidade, né, Jefferson? Jefferson Cleito, Jefferson Costa, meus amigos. Sobre o equilíbrio de troca, de dar e receber. Tem uma semana que você, de forma corajosa, abraçou a nossa causa. Como que a gente queria, né, que todos tivessem a mesma ousadia que você naquele plenário. Nos quilombos, tinham também os aliados. E hoje, eu lhe vejo como uma aliada à nossa luta. E eu não poderia passar esse momento despercebida sem pintar teu ato de coragem. E eu trouxe um presente em nome de toda a negritude, todos os pretos aqui, pelo teu ato de coragem, entendendo a sabedoria africana, que é o dar e receber. Então, hoje nós somos homenageados, mas também agradecemos o teu ato de coragem nessa Casa Legislativa. Então, eu pintei uma obra que eu vou falar agora e te apresentar, que está ali, pertinho de você. E eu gostaria de convidar, né, não vou convidar a dona Valdomira, né, porque pela idade, mas vou convidar a mãe da Solange Adão, da Sônia Adão. Será que a senhora consegue ir comigo lá apresentar a obra? A gente tem que honrar os que vieram antes, sempre, né? E essa mulher votou mulheres poderosas, né, aqui nessa cidade. Nós vamos abrir aqui. Eu pensei numa Paulinha justiceira, tá? E todo justiceiro tem o seu escudo, né? A quem ele protege. O escudo é um símbolo de proteção. E também busca equilíbrio, que aqui a gente fala de equidade, né? Para nós, o equilíbrio é a equidade, né? Então, vamos levantar para apresentar essa obra aqui.
Aqui eu trago o escudo, né, que é uma mulher preta de Beca, que é da área da educação, por isso que é Beca Lilás, né, doutora Joana? E que a gente sabe o poder, por isso que estão tentando nos impedir de estudar, que aí nós podemos, né? Enfim. E a balança, né, que vamos falar aqui, de equidade, né? Que para a gente o equilíbrio dela é com equidade. Cada um dentro da sua perspectiva e da história do Brasil. E aqui uma Paulinha poderosa, com um olhar assim corajoso. Deputada, é um presente, tá? Lembrando todos os ensinamentos dos nossos ancestrais. É uma forma da gente aqui, todos nós, o povo preto, agradecer por esse momento. Na sequência, convidamos então para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha. Eu sempre falo de pé, mas eu estou com as pernas tremendo, então eu vou sentar. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, né? Algumas coisas que eu acho que são importantes serem ditas hoje. A primeira delas é que esse evento que entrega para vocês essa singela homenagem, ele não foi preparado para hoje. Era uma ação nos 21 dias de ativismo, mas, na época, a Lesc estava sotejada de compromissos. Nós não tínhamos uma sala disponível. Eu disse, Mari, nós vamos fazer de qualquer jeito, que se lasque. Se eu falar algum palavrão, vocês me perdoem, porque eu já falo de vez em quando, nervosa, então, eu nervosa. E eu disse, Mari, que se dane, né? Nós vamos fazer o evento de qualquer jeito. Se tiver data só em dezembro, que seja. Nós não vamos encerrar esse ano sem a passagem de homenagear personalidades negras. E, enfim, né? E aí veio esse episódio. Quando esse projeto de lei foi protocolado na casa, eu estava numa reunião fora, eu olhei aquilo ali, eu achei tão abissal, tão ridículo, tão absurdo. E eu pensei, por Deus Nosso Senhor, que eu pensei, isso é uma passagem, né, de uma gente que fala para um público específico e ponto. E isso aí não vai, óbvio, que isso aí não vai prosperar, isso não passa da primeira comissão. E no último dia do parlamento, para aqueles que estão mais distantes de nós, sabem que o último dia do parlamento, tudo que vai ficando pronto vai indo para o plenário, a moda caralho mesmo, e é aquela votação pesada, dura com todo mundo. Quando, de fato, o projeto aportou na pauta, eu olhei, eu ainda não me preocupei, porque eu pensei, não, assim, afora o pessoal do PL mais radical, não vai ter quem vote nisso aí, né? E aí, no plenário, eu começo a sentir um clima estranho, diferente, um silêncio da parte de alguns. E eu só pedi a Jesus, Jesus Cristo, o Senhor me ajuda, porque não é possível que esse retrocesso, essa falta de entendimento do que é certo, possa passar despercebida. E eu tinha 4 minutos para falar. Mas eu tinha, Edson, e com muito respeito, né, porque a minha branquitude não me permite, eu jamais, por mais que eu sofra, por mais que eu chore, eu nunca vou chorar o que a mãe do Fábio chorou, nas ocasiões que ele sofreu, o que um menino, um garoto, não poderia ter sofrido. Mas a minha aproximação com o mundo preto, ele reúne muito mais histórias do que aquelas que eu pude contar em apenas 4 minutos para dizer para eles que eles não sabem
o que um garoto de 15, 16 anos passa hoje. Um garoto preto, uma garota preta. Os meus amigos pretos, eles temem quando seus filhos saem à noite. E essa história se aprofunda quando o Fábio viveu um episódio de racismo aqui, que a gente evita falar para protegê-lo, porque eu acho que ele já foi... Sempre que eu toco no assunto, a gente não menciona a história e nem os atores da história, porque não dá para um garoto, sabe, da comunidade, disputar com um deputado eleito de broche. Entende? Então, mas aquela história me fez percorrer um novo mundo, né? Com as minhas filhas. E a gente fez uma roda de conversa com vários jovens na época e foi muito tocante para mim. Eu tive muitos momentos que eu já chorei pelas pessoas pretas, mas principalmente, fundamentalmente, pelos jovens, pelos mais novos, entende? Se a gente não tivesse vivendo esse momento, não tenha dúvida alguma que a gente já está fazendo um samba enredo desse dia, todos muito felizes e celebrando os pretos e pretas desse estado que conseguiram, por exceção, Edson, se destacar e mostrar para a sociedade que vieram carregando a sua história junto. Porque ainda tem alguns, e vocês sabem disso, que negam a sua história quando obtêm o sucesso, que querem dizer que são mais inteligentes do que os outros e foi só por causa dos méritos dele e deu. E, enfim, mas voltando para aquele dia, quando os meninos, e a minha filha, antes de formar, a Manuela, ela sempre foi muito relaxada. Assim, eu sou da praia, pessoal, eu tenho dificuldade de botar roupa muito comportada. Eu venho de uma vida muito simples, e as minhas filhas foram criadas naquele ambiente. Então, a Manu usava roupa largada, jogada, moletom. Qual é o preto jovem que pode usar capuz nesse estado? Se apresente para mim. Porque o Fabinho, 2 meses atrás, ele foi passear no shopping com um casaco branco, colocou o capuz e, mais uma vez, de segurança foi lá intimá-lo que ele tinha que tirar o capuz. Ele disse, mas eu tenho que tirar o capuz por quê? Não, você tem que tirar o capuz porque eu preciso ver o seu rosto. Eu digo, mas você não está vendo? E dali para diante foi a saga. As minhas amigas pretas não querem ir no shopping comigo. É um passeio não desejado para elas. E sozinhas mesmo é que elas não vão. Quando são bem jovens e bem lindas e bem espetaculares, ainda vá lá. Mas as minhas amigas não gostam, porque em algum momento, em algum corredor, vai ter um segurança passando para ver se elas estão fazendo o certo. E aí a gente tem um estado, e eu quero dizer para vocês que desde que aconteceu aquele episódio, muitos amigos meus me deram parabéns e me agradeceram. E eu quero dizer para vocês que isso não me ajuda. Isso, eu saí do plenário aquele dia, subi para o meu gabinete, tranquei a porta e chorei. Chorei de vergonha. Chorei de vergonha. Porque essa LESC não pode se tornar isso aí. Chorei porque essa questão não diz sobre PL, PT, esquerda e direita. Essa questão diz sobre a falta de humanidade que o nosso Estado, eu jamais imaginei, se coloca e se permite. Então, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou a 5ª filha de 6, de uma família muito simples. Eu nasci aqui em Floripa. Todo mundo acha que eu sou de Bombinhas, Edson, mas eu nasci aqui. E o meu pai, quando casou com a minha mãe é de Bombinhas, né? Ele era 22 anos mais velho que ela. Imagina, pegou uma gatinha para casar. Eu sou a 5ª de 6. Quando eu nasci, meu pai era funcionário do BESC, já estava aposentado. E a minha mãe era artista plástica, ela pintava telas e porcelanas. E eu também, na época que eu não fazia tanta política assim, que eu tinha alguma vida, eu também pintava. E eu vinha para a Praça 15 vender porcelana com meu pai. E as telas que a minha mãe pintava nos meus 7, 8 anos de idade. E aos 13 eu saí de casa para família muito pobre, enfim. Eu fui trabalhar de empregada doméstica na casa de uma amiga da minha mãe no Rio Grande do Sul, fiquei quase 4 anos lá. E voltei e
passei no vestibular da ESAG com uma dificuldade tremenda, não terminei a minha faculdade porque eu larguei ela do meio para o fim em razão do movimento estudantil, porque nesse tempo eu já estava voando o mundo. Aí foi Brasília, Rio de Janeiro, direção nacional e revolução. Essa é... A Paulinha é uma menina sonhadora, imperfeita, com muitos temores, com muita dificuldade, mas que tem procurado resistir bravamente num mundo em que não foi feito para nós, não foi feito para as mulheres, não foi feito para os pretos, não foi feito para aqueles que não têm um sobrenome pomposo. E mesmo assim a gente segue. Igual, eu me permito dizer a todos e todas que estão aqui que mesmo com os sofrimentos e os preconceitos que eu sofri, enfim, a minha história, Regina, que tu conhece, de violência doméstica, que graças a Deus eu consegui me salvar, e as minhas filhas, enfim, jamais nenhum branco, por mais pobre que seja, por mais dificuldade que seja, pode se comparar ao maior de todos os preconceitos, que é aquele que afeta a população preta. E sim, irmão, por onde eu estiver, eu vou caminhar nessa luta. Neste ponto, ninguém jamais vai me silenciar. Mas eu quero muito deixar... os orixás, ou Deus, ou Jesus, como a fé de cada qual, eu sou uma mulher absolutamente movida pela fé. E eu sou fruto de milagres diários, porque aquela menina que não teve um tênis para calçar, que foi aos 13 anos de idade trabalhar em casa de família de empregada em outro estado, enfim, e que criou as suas filhas na luta, e que, por alguma razão, chegou numa cadeira aqui desse parlamento que me desconcerta todos os dias tem algo. É a deputada que luta também pelas 39 semanas, que luta pelos invisíveis, que luta por 1 zilhão de pautas. E eu estou terminando esse ano assim, extremamente cansada. E não é cansada do corre. Não é cansada de acordar às 6 e trabalhar meia-noite, de sábado e domingo. Eu estou cansada, porque muitas vezes eu me sinto muito sozinha na luta. Entende? E eu preciso muito que vocês escutem o recado. Aqui, vocês olhem à volta de vocês. Vamos para o mesmo exercício que a gente fez no plenário. Olhem à volta de vocês. Não há uma cadeira que não tenha ao assento um grande guerreiro ou uma grande guerreira. Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, levem a sério o ano que vem. Eu não quero que vocês votem em mim. Eu quero que vocês escolham um deputado federal preto. Eu quero que vocês escolham um deputado estadual preto. Isso é decisivo, é relevante, é importante. É importante. Eu tive uma conversa com a Edenice esses tempos, pessoal. Chamei ela para conversa reta. Eu digo, amiga, quando é que uma mulher preta ia um dia passar pela cabeça que seria coronel da Polícia Militar? Dá licença, vamos contar essa história, por favor. Quando é que a gente imaginaria, quando Edson estava lá roubando goiaba da vizinha, que ele ia ser um dos... E ele não é qualquer um. Ele é terrivelmente amado por brancos e pretos. Vocês são aqui nesse grupo, vocês têm inteligência emocional, estratégica, vocês têm conhecimento para estruturar. E eu falei para o Edson, eu digo, irmão, ele assim, Paulinha, mais um só. De querido, tem 2 mulheres no parlamento de 40, porque tem 3, né? Vamos ser justos, porque eu não quero aqui aplicar o preconceito que eu nego. E por isso que muitas vezes eu me silencio no debate ideológico, porque não sou eu que vou desconstruir, ainda que divergindo frontalmente do que diz uma outra mulher, a menos que seja estritamente necessário, como foi o caso das cotas. Gente, nós estamos sobrevivendo. Então, por que vocês têm que convergir?
Não importa o partido político. Se precisar, tem o meu Podemos, que pela primeira vez na vida eu tenho o privilégio de conduzir, e aqui no meu quintal, no Podemos, a gente faz, já que a política partidária é presidencialista mesmo, aqui no meu galinheiro eu sei conduzir o bastão. Mas, gente, vocês têm que ter um preto nessa casa, pelo amor de Jesus Cristo, pelos orixás, por todas as entidades que amparam a população negra. Eu não consigo imaginar, Amanda, que não tenha um plano traçado divino pelas ancestralidades dos pretos nessa história toda, porque, às vezes, é só a dor que nos faz nos mexermos. E olha quantas repetidas. A Cotas é uma. É o Hudson. Quanto tempo faz que a gente não sente a dor por um menino absolutamente inocente? E não é só por ele. Tu imagina o que cada mãe e cada pai que tem um filho preto hoje não pensa e não sente, sabendo que um garoto de 17 anos que queria apenas isso, entrar na universidade, teve a sua vida concluída mais cedo. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que esse é o mais lindo presente que eu já ganhei em toda a minha vida, a mais linda homenagem. Eu quero dizer para vocês que a menina de 13 anos, a Paulinha, e quando eu começo a fazer política, eu vou contar só mais isso, que a gente tem que terminar. Quando eu começo a fazer política e me candidatar e tudo mais, o pessoal diz assim, não, Paulinha não, Paulinha no diminutivo, ninguém vai querer votar em ti. Paulinha, já se viu, bota Paula da Silva, então, temos que ver um nome. Eu já tinha, naquela época, eu já tinha passado tantas violências e histórias que não vêm ao caso, e eu não queria mais saber da Ana Paula da Silva, eu não estava mais interessada nela. E eu virei para os meus amigos que estavam lá me ajudando a construir a primeira eleição e disse, pessoal, depois de muitos e muitos anos, eu consegui encontrar com a Paulinha de volta, que era aquela menina lá de 13 anos de idade que começou na política, no PDT, contigo, Selma, no movimento estudantil. Eu nunca mais vou largar aquela menina de volta. E aquela menina se chama Paulinha. E ponto. Essa é a construção da minha alma. Mas está muito difícil seguir perseverando, se a gente não botar mais gente digna, decente, com vozes fortes aqui dentro dessa casa e em Brasília também, né? Eu quero agradecer a vocês todo o carinho, todas as homenagens, mas essa é a primeira vez na minha vida, minha querida Valdionira, que eu recebo parabéns por uma pauta que eu defendo na ALESC, por um posicionamento meu, e que eu me sinto absolutamente envergonhada e constrangida pelos parabéns que tenho recebido. E não é vergonha de mim, é vergonha do resto, é vergonha de ter me sentido impotente, é vergonha de ter feito o mais profundo e sincero desabafo e não ter conseguido conquistar um voto para a nossa causa naquele plenário. Que depois, no encerramento, teve colegas que me disseram, Paula, tu tinha razão, mas nos tempos que está hoje aí, eu não consegui votar diferente por A mais B e C. E é por isso, gente, que eu faço esse apelo para vocês. Tudo, para mim, sempre tem uma razão espiritual. Tudo tem uma razão espiritual. Eu recebo esse quadro e sinto que o recado que ele me traz é que eu tenho que colocar a minha roupa de guerreira de volta e parar de chorar. Eu nem sou assim tão chorona, hoje eu não sei o que me deu. Parar de chorar, arrumar os cabelos, decote, preparar a roupa, aquele vestido vermelho e ir para a luta. Mas também é estratégico o que aconteceu. Se essa homenagem tivesse acontecido nos 21 dias de ativismo, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos fazendo essa reflexão. Então, prestem atenção. A gente não precisa nenhuma pessoa além desse plenário para organizar uma eleição vitoriosa de um homem ou de uma mulher, seja quem for, preto, aqui no Parlamento e na Câmara Federal, pessoal. Eu sou pré-candidata federal,
mas eu quero muito que o meu apelo seja, e não é assim, ó, botar um candidato e votar para fazer 5, 6 mil votos e ajudar na legenda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. É construir eleição, construir resultado. E nem sempre o mais... Nós temos que nós temos que estudar isso, se envolver. Quem é eu tenho uma dica, eu tenho as minhas dicas, né? Mas assim, quem é o nosso mais ilustre homem que entra na casa do branco e do preto, que o branco e o preto vão votar? Ó, não tenho nada a ver com isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso, tá, pessoal? Ó. Mas é de fato, é sobre isso. É muito sobre isso, é sobre a gente escolher a candidatura certa. A Denise, por sua vez, ela já aprendeu, já ralou o joelho, emprestou o nome dela para ser candidata, ela já foi candidata uma vez, agora ela já sabe que o buraco é mais embaixo e que tem que ter outra estratégia. Nós temos que ter. Santa Catarina tem que entregar de uma vez por todas, não é candidatos. São homens e mulheres eleitos, e eu estou comprometida com vocês a dar o meu coração, a minha alma, para que a gente, de fato, vença essas eleições. Essa casa nunca mais pode correr o risco. Pela primeira vez na vida, eu me arrependi de me colocar como pré-candidata federal. Pela primeira vez foi nesse episódio aí. Porque eu olhei na minha volta e pensei, meu Deus, quem é que vai ficar aqui para falar sobre isso? Mas a gente tem gente pronta, Edson. A gente tem gente pronta. E eu passou o Natal e o Ano Novo, eu vou convidar vocês para mais uma reunião. No começo de janeiro, nós vamos fazer uma reunião com a comunidade preta para definir as nossas candidaturas a estadual e federal. E não é 10, 20 candidatos por aí para ajudar a cumprir cota de todos os partidos. Não, não. A gente vai centrar força e fogo para fazer a mais linda, a maior das vitórias da comunidade preta desde Antonieta de Barros. Eu fui a primeira mulher que sentou na cadeira de depois de Antonieta de Barros na primeira secretaria. Tu sabe disso, né, Edson? E claro que ainda que eu tenha esses episódios com a comunidade preta, de lá para cá eu tenho lido, estudado e me interesso pelo tema, porque eu me interesso pela dor que ainda persevera, que ronda as nossas crianças e, enfim. Mas eu quero deixar aqui para vocês esse compromisso com toda a humildade e também que vocês não me permitam errar, que vocês possam pegar nas minhas mãos e me fazer melhor. Eu aprendi uma coisa com a Selma, não sei se ela lembra disso, há muitos anos atrás, mas eu já era deputada, foi logo no primeiro mandato. Que era que eu falava, meu Deus, era uma expressão muito racista, assim, bem besta dessas. Uma coisa que eu disse para ela, tu te lembra, Selma, o que era? Era uma expressão que a gente compara coisa ruim com preto, te lembra qual que era? Não. Não, sei lá, foi uma coisa assim, eu conversando com ela. Aí ela chamou eu assim, com toda delicadeza, amiga, deixa eu te explicar. Vou falar para ti, vou repetir a frase. Escutasse, escutei. Entendesse, entendi. Prometo que nunca mais vou falar, amiga, foi sem querer. O racismo está tão posto, está tão pronto, que até quem não se diz, ou não se sente, ou não se percebe racista, acaba sendo muitas vezes. Então, eu estou, irmão, pronta para aprender. Não tenham nenhum receio de retificar a minha postura. Eu vou seguir por vocês, mas o meu trabalho, a minha missão, indubitavelmente, é empoderar os pretos, não usufruir do poder que hoje eles me oferecem por intermédio das homenagens e dos parabéns. Vocês podem ir mais longe, vocês já foram muito longe nesse estado. Só falta uma voz onde tudo acontece, um tambor batendo, meu irmão, na política, porque é ela que define o destino do nosso futuro, dos nossos filhos e filhas. Muito obrigada, que vocês sejam todos grandemente abençoados e que a gente possa se ver em outros momentos mais felizes. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. E vamos fazer uma foto todo mundo junto, né?
Senhoras e senhores, concluímos assim a entrega de moções de aplauso a lideranças negras do Estado, agradecendo a presença de todos, parabenizando mais uma vez os homenageados, desejando uma boa tarde, um abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, boa tarde.